Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora do web, aliás, eu ia falar web liturgia, mas é isso mesmo, web liturgia, né? Eu ia falar web jornal, desculpem. Vamos para a web liturgia, né? A liturgia da palavra para você que acessa os meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. É a liturgia da palavra que é veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Terça-feira, 11 de junho de 2019, dia de São Barnabé, considerado apóstolo. Ele andou muito com São Paulo, andou pelo mundo com São Paulo evangelizando. A cor litúrgica hoje é vermelha. Temos o prefácio dos apóstolos, ofício da memória, antífona da entrada. Feliz foi Barnabé, santo de Deus, que mereceu ser contado entre os apóstolos. Era, na verdade, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aleluia! Oração do dia. Ó Deus, que designastes São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa Igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo que ele proclamou intrepidamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 21 a 26 e o capítulo 13, versículos de 1 a 13. De 1 a 3, melhor dizendo. Vamos lá então, a leitura. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 98, versículos 1, 2 a 3 AB, 3BC a 4, 5 a 6, refrão 2B. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador, e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador, e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo e ensinai a todas as nações. Eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Mateus 28, 19. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos agora a reflexão da liturgia da palavra, dos textos bíblicos. A reflexão é um texto de Antônio Carlos Santini, que é a liderança maior da comunidade católica Nova Aliança. O seu e-mail é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada. Nem ouro, nem prata. Mateus 10, de 7 a 13. Ao celebrar a memória do apóstolo São Barnabé, companheiro de São Paulo, conforme Atos 13, a Igreja nos convida a refletir sobre o envio dos 12 em sua primeira missão. Deviam anunciar que o reino de Deus estava próximo, isto é, bem ao alcance de cada um. Depois de mostrar aos apóstolos um programa de ação, curar os doentes, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar demônios, Jesus dá um mandamento bem prático e bem preciso. Não possuam ouro nem prata,
nem dinheiro nos cinturões. Por certo, Jesus sabia do risco de corrupção a que estão expostos aqueles que exercem o poder em nome de Deus. Saberia da tentação de ganhar dinheiro às custas do Evangelho. Talvez, quem sabe, adivinhasse já naquele tempo que iria surgir a teologia da retribuição. Ouviram bem? Teologia da retribuição. Conforme ensina Kenneth Hagin, eu acho que a pronúncia é essa, Deus recompensa nossa fé, dando dinheiro, conforto e fartura. Jesus, o pregador pobre, deve ter pressentido que certas igrejas seriam geridas como franquias alugadas, onde o pastor deve ter produtividade, isto é, em linguagem clara, ter lucro suficiente para pagar ao autodenominado bispo que é dono da franquia. Se os fiéis forem esfolados em nome do amor a Deus, paciência. O rebanho dá a vida por seu pastor. Mas não é isto que Jesus ensina. Ele diz que o evangelizador é um homem pobre. Pobre por não levar dinheiro, nossas garantias e seguranças, e pobre por tudo esperar do Senhor. Aquilo que recebe de graça, o amor de Deus, a fé, a esperança, os dons do Espírito Santo, deve ser distribuído grátis, pois o dono de tudo é o Pai Celeste. O risco é permanente. O risco é permanente. Fabricar relíquias para vender, inventar aparições para atrair a turba a santuários rentáveis, vender a salvação em prestações semanais, ameaçar com o inferno os que têm pouco para dar. Além do risco de haver duas igrejas, a dos ricos e a dos pobres. Nesta, os escravos cantam para Nossa Senhora do Rosário. É bonito contemplar os pés descalços e estigmatizados de Francisco de Assis. Como é consolador ver que um bispo se aposenta e sua família precisa se cotizar para lhe dar um apartamento, pois viveu pobre e morrerá pobre. E que escândalo o evangelizador subir a favela em um carro importado 0 quilômetro. O amor de Deus me faz pobre? Dependo de Deus ou do dinheiro? Orai sem cessar. Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Salmo 73, 25b. Parabéns, Santini, pela sua bonita reflexão. Vamos agora a um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. É um texto que ele escreveu, uma biografia pequena de São Barnabé. Ele escreveu para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. Eu gravo esse vídeo para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgar à vontade, livremente, porque nós estamos obedecendo a ordem de Jesus: ide pelo mundo e evangelizai. Então não podemos cobrar nada. Livre, podem divulgar à vontade este vídeo. São Barnabé, dia 11 de junho de 2019. 11 de junho é o dia de São Barnabé. Barnabé, que significa filho da consolação, não faz parte dos primeiros 12 apóstolos escolhidos por Jesus,
mas acompanhou os apóstolos naqueles primeiros dias. Vendeu um campo de plantações que possuía para doar o seu dinheiro aos apóstolos. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era da tribo de Levi. Estudou com o mestre Gamaliel, de quem aprendeu a firmeza de caráter, as ciências e as virtudes. Tinha o maravilhoso dom de acalmar e de consolar os aflitos. Foi pelas mãos de Barnabé que Paulo de Tarso ingressou nos círculos judaico-cristãos. Barnabé também o acompanhou em sua primeira viagem apostólica e foram parceiros na grande obra de conversão realizada em Antioquia, onde estabeleceram e firmaram a primeira comunidade denominada de cristã. Barnabé estava em Chipre quando foi apedrejado no ano 61. Outra tradição diz que Barnabé teria sido consagrado primeiro bispo de Milão, cidade que o tem como seu padroeiro até hoje. Reflexão sobre o santo do dia. Barnabé apresenta-se como apóstolo cheio de fé e do Espírito Santo, sempre disposto à luta contra as dificuldades que se lhe opunham. A vida foi-lhe continuado martírio, razão porque os apóstolos afirmavam que ele sacrificara a vida por amor do nome de Jesus Cristo. Que nós possamos assumir com fidelidade e paciência os desafios que a vida de fé nos coloca a cada dia. Oração. Rezemos. Santo Apóstolo Barnabé, volvei o vosso olhar a nós e a todos os apóstolos da Igreja, para que, servindo ao Evangelho, possam encontrar a fortaleza necessária para nunca desanimar. Olhai para as pedras que se encontram em nosso caminho, que elas nos levem à santidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Barnabé, rogai por nós. Nós, católicos, apostólicos, romanos, acreditamos que os santos têm a sua alma em comunhão com Deus. Por isso pedimos que eles roguem por nós. Os santos são amigos de Deus. Já provaram isso aqui na terra. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor. Estamos aguardando a sua segunda vinda, Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá. Acredite.